Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da psiquiatria. Obrigado por você nos acompanhar, acompanhar os nossos episódios, por comentar e trazer ideias também para que a gente traga aqui especialistas nas áreas de interesse de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, porque hoje vai ser aí um dia especial que vamos falar sobre um assunto bastante em moda, vamos dizer assim, e não à toa. Nós vamos falar sobre biofeedback. E eu trouxe aqui para falar sobre biofeedback a Silvana Cracasso. A Silvana, ela é psicopedagoga, especialista em neuropsicologia, ela é especialista em dependência química, em biofeedback e em idosos, né? Ela tem aí bastante experiência e formação, como a gente de costume, eu costumo trazer aqui as pessoas que são referências na área. Silvana, muito obrigado por você vir aqui hoje, né? Eu sei do quanto a nossa vida e a sua também é corrida, né? E a sua generosidade de dispor desse tempo para estar aqui trazendo informações. Muito obrigado. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui conversando e sempre trazendo informações de ponta para o público, né? E vamos lá, vamos conversar. Então, bom dia a todos e estamos à disposição. Legal. A Silvana a gente trabalha junto, tem alguns pacientes em comuns, né, Silvana? Então, ela também aí faz parte do meu networking, da minha... da equipe, assim, que trabalha junto, né? Silvana, acho que, assim... Primeira coisa que eu penso em perguntar sobre biofeedback é como surgiu o biofeedback? É bem interessante essa história, porque todo mundo que ouve falar desse treinamento acaba relacionando ou a uma questão da cardiologia ou uma questão da neurologia, e na verdade o biofeedback ele surge da obstetrícia. Porque observaram este biofeedback específicos de HRV, que eu já vou explicar. Observaram que alguns bebezinhos, quando tinham algum problema de parto e eles entravam em sofrimento, um índice cardiológico, que era o intervalo entre os batimentos cardíacos, ele alterava. Então, foi daí que surgiu o estudo do biofeedback de HRV, que é o que nós vamos conversar hoje. E o que é o biofeedback, assim, né? Então, biológico, feedback, uma resposta. Então, é uma resposta, mas é uma resposta da minha parte emocional. Porque o biofeedback de HRV, ele atua sobre o sistema nervoso autônomo, né? Então, o que seria isso? Seria a minha prontidão para as emoções. Então, por exemplo, o biofeedback, ele vai, através de um treino respiratório, identificar corticalmente, subcorticalmente, se eu estou com medo, se eu estou me sentindo em perigo. Através do que? Da respiração, ele acalma a estrutura que dá esse alerta do perigo, que é a amígdala cerebral, e através do treinamento, conseguimos retornar ao estado de homeostase, o mais próximo possível do meu padrão. É interessante, né? Porque em saúde mental a gente tem poucos marcadores biológicos, né? Assim, e existe uma intersecção grande, né? Assim, quer dizer, se você está estressado, você libera determinados hormônios, sei lá,
cortisol, noradrenalina, que altera batimento cardíaco, por exemplo, né? Enfim, e o biofeedback vem trazer aí um pouco de luz nesse aspecto, né? De uma correspondência biológica para um estado emocional que você aprende a reconhecer e depois a lidar com isso, né? Mais ou menos isso. Isso mesmo, é uma autorregulação, isso mesmo. E foi interessante porque eu venho da educação e desde muito cedo eu percebi a influência das emoções na funcionalidade, no meu processo de aprender. Então eu digo educação como adaptação ao meio, não só educação formal. E eu fui para a USP porque eu soube desse estudo, né, desse biofeedback e inclusive uma patente nossa brasileira que é muito interessante para a gente isso, e eu fui fazer o curso, estudei muito tempo sobre neurofisiologia das emoções e bem colocado pelo doutor, porque ele é um marcador biológico. Então ele passou muito tempo na academia com esse propósito. Inclusive, o biofeedback de HIV, que é o Cardioemotion que eu uso, ele tem um slogan, tornar visível o invisível. Porque como mensurar a emoção, né? O trabalho científico, ele precisa de dados quantitativos. Os dados qualitativos, eles são, assim, importantíssimos, o que a pessoa relata, mas eu preciso saber, né? E o biofeedback, ele entra como um excelente marcador biológico do meu estado emocional. Então, tem diversos trabalhos citando o biofeedback com comprovação científica enquanto avaliação do meu estado emocional e, melhor que isso, intervenção, né, do estado emocional, o que eu acho, assim, perfeito. Então, é um biomarcador, sim. E ele, assim, né, em psiquiatria, principalmente, né, a gente usa do exame psicopatológico que guarda uma grande subjetividade, né? Porque assim, para eu me aproximar do que o outro está sentindo, né? Eu preciso de empatia, né? Mas eu preciso comparar com os meus próprios sentimentos para dimensionar e chegar perto do que o outro sente, porque a gente nunca sente o que o outro sente, né? Exatamente. Então, às vezes os pacientes falam assim, né? Nossa, ninguém sabe o que eu estou sentindo. É verdade. É verdade. Né? É verdade, mas a gente pode se aproximar baseado na minha própria vivência, né? E o biofeedback, ele complementa isso, né? De uma maneira mais quantitativa, mais biológica mesmo, exatamente. Né? Porque... Então, ele serve para avaliação, eu poderia dizer. Veja bem, o objetivo do biofeedback é fazer com que o indivíduo entre num estado de coerência entre a minha respiração e o meu batimento cardíaco. Quando isso acontece, meu sistema todo entra em harmonia. O objetivo do biofeedback não é a avaliação, porém, ele te traz dados sobre o estado emocional em tempo real desse sujeito. Inclusive, até alguns profissionais que vêm fazer curso conosco, eles falam, ele é um detector de mentiras, né? Porque, depende da narrativa do sujeito, ele está interpretando cognitivamente o que ele está sentindo. E a gente é mestre, né, vamos dizer assim,
enviesar as avaliações, não à toa, baseado na terapia cognitiva pelas nossas experiências, vivências e etc, né? Então, às vezes só a fala, ela traz aí uma certa... um certo viés, ou um certo interpretação, né? né? É uma interpretação que o meu sistema de defesa pode estar dando, Isso. porque eu sinto aquela necessidade. Nós fomos criados para superar as adversidades. É muito difícil, tanto que eu trabalho com alfabetização emocional, né? Eu amo, assim, a educação e eu amo essa integração entre educação e saúde. Por isso que o meu mestrado é em saúde, né? Porque essa interface é muito importante. Então, esse viés, essa interpretação, ela nada mais é do que uma explicação cognitiva de uma sensação de algo que está acontecendo visceralmente, mas as minhas vísceras não falam. Então eu tenho que interpretar. Então eu tenho que narrar aquilo que eu estou sentindo. Sim. Certo? E às vezes a minha narrativa, que é a minha memória explícita, aquilo que eu consigo verbalizar, é diferente da minha memória implícita, que é aquilo que eu sinto no corpo. Damásio já dizia, né, que as emoções estão no palco do corpo, né, e o sentimento está no palco da mente. Então a minha interpretação às vezes não é fiel ao que o meu corpo está dizendo. E o biofeedback, ele traz essa possibilidade. Então na narrativa do paciente, ele vai acompanhando. É muito simples, ele pode ser colocado no dedinho ou na orelha, não incomoda nada. E esse biomarcador, através do fluxo de sangue, ele vai percebendo, faz todo um cálculo, como é que está o estado emocional dessa pessoa. Então, já teve casos onde, inclusive em artigos científicos, eu até me lembro que foi um policial que estava passando por um teste e aquela pessoa que estava entrevistando o policial disse: como está a sua vida? E o policial disse: está tudo bem. E o biomarcador subindo, um estresse emocional, né? Mas por que você escolheu essa profissão? Né? E a resposta dele também não batia com alguma coisa que o corpo dele dizia que era exatamente aquilo que deixava ele bem, que deixava ele desejoso, né? Era por necessidade e ele não estava bem, ele estava passando por uma fase difícil e isso veio ser constatado após verificar a parte quantitativa. Lembrando que nós estamos falando de ser humano. Então, nós temos aí uma interface da ferramenta, mas eu digo que o mediador, o fator humano, ele é imprescindível. Sem dúvida. Imprescindível, porque a tradução daquele gráfico precisa, ela só foi possível através de uma anamnese detalhada, de uma conversa, de uma psicoterapia. Então, nós temos aí uma integração de vários saberes, né? Agora, então, você falou assim que o biofeedback é feito aí com sensores, né, que captam o ritmo. Me explica um pouco então, melhor sobre isso, assim, como que para as pessoas que estão nos assistindo, assim, né? Entender, assim, né? O que eu vou lá fazer biofeedback, o que vão fazer comigo, né? Vão me encher de aparelho, vão dar choque, né? Biofeedback é um programa, né? E esse programa, ele é uma interface entre o sujeito e o computador. Mas como é que eu vou medir o meu estado emocional através de um programa, né? Então é o seguinte, o biofeedback, ele é um pré-estimulador. Então ele tem parece um pendrivezinho, que este pendrive, ele tem toda uma matemática atrás dele que ele consegue captar através da pele,
porque ele pode ser colocado como um brinquinho aqui na orelha ou no dedinho. O meu fluxo sanguíneo, que vai fazer toda uma matemática e vai trazer o batimento cardíaco, mas o intervalo, e esse índice de intervalo... Não é um eletrocardiograma, né? Muito bem colocado. Não. Ele, na verdade, Não. é bastante mais sutil, né? Não é, porque o eletrocardiograma, ele mensura os batimentos do coração. Nós estamos passeando na neurofisiologia, na neurocardiologia, mas ele mensura o intervalo entre dois batimentos. O intervalo. E esse intervalo, a somatória de um tempo desse intervalo prediz a minha saúde emocional, porque quanto maior a variabilidade, a gente acha que o nosso coração tem que bater que nem um metrônomo, né? Mas não. Ou quanto maior ele varia, que maior é o eletrocardiograma, saúde. né? Que vê ali só a parte elétrica. Exatamente. Né? Isso é a grande diferença, né? Nós não estamos falando assim da parte elétrica, porque nós temos o coração enquanto uma bomba, né, que tem toda uma eletricidade, mas nós estamos falando de um intervalo que ela vai acessar exatamente essa emoção, ela é o meu sistema nervoso autônomo que está conectado diretamente com o meu coração e com o meu cérebro. Ele tem uma conexão via um nervo vago, que foi estudado recentemente, em termos de medicina recente, né? Então, ele capta todo esse fluxo de sangue e ele consegue detectar se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, ou seja, se as minhas emoções estão desreguladas. Nós chamamos de caos. Né? Quando o meu coração está em caos, ele está em desarmonia. Veja bem, vamos pensar numa orquestra, né? Nós temos uma orquestra, a qual nós temos lá o regente da orquestra e vários instrumentos. Nosso sistema, ele tem vários instrumentos e o biofeedback, ele consegue detectar se alguma coisa nesse sistema não está bem, porque nós não somos sítios separados, nós temos uma conexão em todo o nosso organismo. Então, se algum instrumento da minha orquestra desafinar, toda a minha melodia vai estar comprometida, né? E o meu maestro, ele tem que dar conta de tentar afinar essa melodia, né? Porém, se este violino quebrou uma corda, alguma coisa, vai ter que parar e olhar para aquilo. Né? Então, o biofeedback vai detectar o que está acontecendo a nível de emoções, né? Se está desregulada, e o mediador na interface entre o aparelho e o sujeito, que pode ser o médico, que pode ser o terapeuta, ele vai interpretar o que está acontecendo através da narrativa desse paciente, né? Então, seria isso. Resumindo, ele mede o fluxo de sangue que passa nas extremidades ou da orelha ou do dedinho, ele faz toda uma matemática e consegue captar se o meu coração está em caos ou se o meu coração está coerente. Meu coração está em caos, organismo todo em caos. Ele detecta a parte de eixo inflamatório, a parte adrenal também. Então, ele, assim, meu organismo está em caos fisicamente, fisiologicamente e também emocionalmente. Se eu estou em ressonância na batida do meu coração e na minha respiração, eu estou numa melodia harmônica, então o meu organismo está coerente, eu estou em coerência. E aí eu consigo lidar com as adversidades, porque um organismo em coerência, ele ativa uma área cerebral que é a área da resiliência, né? Não é que meus problemas se solucionaram, né? Aumenta a minha resiliência, ele parece muito com a prática de meditação, né? Muito. E é isso que você fala, então, que é vamos dizer assim, a grande ajuda do biofeedback, que é essa regulação emocional, isso. Né? Então, nós chegamos no ponto. Então,
Para que serve esse biofeedback? Muitas pessoas falam, mas eu já tenho isso no celular, eu já tenho isso em algum aparelhinho que me avisa. Nós estamos falando de uma tecnologia que foi desenvolvida com uma precisão incrível, porque essa minha respiração, ela tem um ponto específico para chegar em coerência. Por exemplo, a meditação, nós já sabemos que tem muito estudo científico comprovando o benefício da meditação para o estresse e para a ansiedade. Então, nós estamos agora voltando para o que o doutor falou. Nós estamos com as emoções desreguladas, então ele serve para isso? Sim. Quais são as outras ferramentas? Tem outras? Tem. Vamos falar da meditação, que é uma respiração, é um foco, é uma atenção. Não é um torpor. Um estado de relaxamento onde eu vou dormir. Não é esse o objetivo. O objetivo do biofeedback é que eu esteja em um estado de atenção plena, assim como o mindfulness, uma meditação, porém que eu atinja esse índice preciso da minha respiração. Esse estado mental de mindfulness, assim, né? Que é de equilíbrio, sem negligenciar as emoções, eu poderia dizer, né? Assim, eu posso, nesse estado, me dar conta de determinadas coisas, sei lá, da ansiedade, da depressão. Totalmente. E não vou dormir lá para relaxar. Exatamente, porque às vezes as pessoas confundem quando fala para respirar lentamente, né? Por que diminui a ansiedade, respirar lentamente? Porque respirar longa e profundamente, ele avisa para o meu cérebro, uma estrutura do meu cérebro, calma, está tudo bem. Esse espaço entre a respiração, a pessoa que está estressada, a pessoa que está em surto, a pessoa que está desregulada emocionalmente, ela não consegue dar esse espaço de tempo para trabalhar o seu racional. É o famoso sequestro da amígdala. Então, a pessoa que está estressada, nervosa, odiosa, raivosa, ou, vamos falar de coisas boas, extremamente feliz ao ponto de ficar eufórica, ela sai do foco, ela mergulha nessa emoção, ela é sequestrada por essa emoção e corta o meu canal de conexão com a minha capacidade de raciocínio, que é o meu córtex cerebral. E por que acontece isso? Porque o meu cérebro foi feito para economizar energia. Tantas informações que entram. Então, se eu estou lá correndo perigo, então toda a energia do meu cérebro vai para me defender desse perigo. E essa região do cérebro é uma região subcortical. E muito sensível. Muito sensível. Então, o meu cérebro não vai atender o meu executivo nesse momento, que é o meu córtex pré-frontal, é o meu executivo. O executivo vai ter que esperar porque esse cidadão está sob ameaça, real ou imaginária. Porque o cérebro é tolinho. Ele acredita em tudo, né? Eu posso estar imaginando que eu estou em perigo, eu posso estar imaginando que vai chegar uma onça aqui. Meu cérebro já está reagindo, todo o meu sistema já está reagindo. Se eu estou com medo, eu contraio os músculos. Fica completamente diferente meu sistema. E se eu estou extremamente alegre, ao ponto de ficar eufórica, eu entro nessa euforia e eu entro naquele estado que eu quero, eu estou mergulhando naquela adrenalina e eu quero continuar mergulhando nisso. É um excesso que vai para o meu sistema de recompensa, eu só quero mais excesso. Então, veja bem, qualquer excesso é ruim para o organismo porque me tira da funcionalidade. E aí acho que a gente entra na questão da dependência química, Perfeito. né? Como que o biofeedback pode... Aliás, antes de falar da dependência química, eu queria te perguntar assim, né? Ali durante a sessão, né? Onde você vai identificando essas nuances de questões
emocionais prejudicadas, isso, né? dali nos marcadores, né? O que você vai fazendo já concomitantemente para a pessoa ir atingindo um equilíbrio já, assim? Excelente pergunta, porque fica uma confusãozinha. Inclusive, eu percebo que os profissionais que passam a usar, eles têm que fazer realmente um curso para entender esta pergunta, porque nós temos etapas do biofeedback. A primeira etapa é o monitoramento, para o profissional conhecer o estado basal desse indivíduo. Então, ele não vai ser exposto a nenhum estímulo. Ele vai ficar 3 minutos, no mínimo, 3 a 5 minutos, paradinho, com o marcador biológico acessado, e o profissional está observando como é que está o batimento cardíaco dele. Esse é o traçado basal. Esse é o traçado basal. Exatamente, nós temos um traçado basal. Posteriormente, nós podemos já conversarmos com esse indivíduo com esse estado basal, ou eu posso ir mais a fundo. Se eu sou uma terapeuta e eu tenho esse tempo disponível, eu começo a conversar com esse paciente com o aparelhinho conectado, e conforme ele vai falando a vida dele, a gente consegue detectar os pontos críticos, os gatilhos para desregulação emocional. Pronto. Passado esse estágio, monitoramento, anamnese, que eles são interdependentes, nós conversamos, é um psicoeducativo com esse paciente, e explicamos para ele que não é eu acho ou ele acha, a questão biológica dele está dizendo que ele está desregulado emocionalmente, mas que nós vamos fazer um treino, se ele permite, para que ele consiga voltar no seu estado basal, para que ele possa sentir o que é isso. Muito bem. Então, vamos para o treinamento, que são vários módulos, mas são interdependentes. Então, eu vou escolher um módulo de treinamento e eu vou ensinar para esse paciente a respiração, né? Porque eu tenho que estar numa frequência certa de respiração, daí a diferença da meditação do Mindfulness para o biofeedback. Ambos são maravilhosos. Mas o Mindfulness, ele perpassa pela coerência e não fica. O biofeedback mantém. Eu preciso manter, eu preciso criar rotas neurais, neuroplasticidade, para que eu mantenha esse estado, para que eu tenha um efeito residual desse estado. Sim. Né? Então eu vou acessar, vou ensinar a respirar. É um trabalhinho, porque quando se é comprometido realmente, eu vou parar para fazer isso. Eu vou ensinar esse indivíduo. Se eu estou numa consulta mais rápida, eu só vou pedir que ele faça uma respiração diafragmática. Muitos não conseguem. Isso já é um dado. Porque as pessoas estressadas, elas respiram apical ou pulmonar aqui em cima, né? E ficam com uma rigidez, não conseguem nem descer o ombrinho. Às vezes a gente já percebe que a pessoa está com o ombro durinho. Então, o fluxo de respiração, ele deve ser diafragmático. Então, imagine uma bexiga aqui dentro da minha barriga. Então, quando eu respiro, essa bexiga infla. Quando eu expiro, ela esvazia. Então, isso, numa respiração precisa, que este biofeedback vai treinar, porque tem um sensorzinho que a gente segue, que é uma bolinha, né? E a gente vai aprendendo a respirar nessa frequência. Respiro, expiro. Muitos profissionais ensinam a respirar em 4 tempos, para que esse indivíduo possa se acalmar. Isso é para acessar o meu sistema nervoso autônomo, mas não é coerência cardíaca. Tá. A regulação emocional se dá por uma respiração precisa. E eu treino essa respiração precisa. Ele faria 20 minutos de respiração e depois eu vou de novo para o meu marcador e vejo se eu consegui um efeito biológico
e nós percebemos que ele responde bem a essa ferramenta, né? Então, essa ferramenta é capaz de reverter esse estado de estresse. Porque aí você tem um marcador, né? Assim, que mostra como estava, como ficou. Perfeito, né? Perfeito. Porque enquanto esse indivíduo está respirando, ele está conectado no biofeedback. E eu estou observando através desse biofeedback home, que é dos usuários, porque tem o científico, os dois são científicos, na verdade tem o médico e tem o home, o que está sendo usado é esse home. Então, didaticamente, ele traz uma nota, que é toda uma matemática que está por trás dessa tela, com termos, digamos assim, mais científicos, mais complicados, que nem sempre o indivíduo entende, então ele traz uma nota. Então, ele tem lá 3 estações de cores, verde, azul e vermelha. Conforme eu respiro em caos, vai acessar o vermelho. Tá. Quando o meu organismo começa a se adaptar, ele vai para o azul. E aí, se eu consigo entrar em coerência, que é esse pico certinho, ele vai para o verde. Eu tenho que me manter no verde. Foco e atenção. Olha o benefício. Sim. Controle de impulsos. Olha o benefício. Sim. Então, nesse momento, nesse estado, eu estou avisando para o meu cérebro que está tudo bem. Eu estou avisando para essa estrutura, que é a amígdala cerebral, que ela que vai... E você está avisando pelo corpo. Pelo corpo? Pelo corpo, não só pela mente, né? Há uma conexão, é uma conversa entre o meu coração e o meu cérebro. Na verdade, nós sabemos hoje que é intestino, coração e cérebro. Aqui a gente está falando do coração, mas ele regula também, esse treino regula todo o sistema, né? Então, olha que coisa linda, né? Assim, porque o bebezinho, ele respira certinho quando ele nasce, depois ele desaprende, né? Então, eu entrando em coerência, a minha respiração com a batida do meu coração, eu envio uma mensagem para o meu cérebro, quer dizer, o nervo vago envia, que é uma estrutura que nós temos, envia uma mensagem para o cérebro e para essa amígdala cerebral que está tudo bem. Essa amígdala cerebral, ela tem várias conexões com várias estruturas, porque vamos entender esse cérebro como central de comando do nosso corpo, né? E ela se conecta, por exemplo, falando da dependência química, ela que vai avisar para o núcleo accumbens, né? Que eu estou em perigo e tá havendo aí um excesso de neurotransmissores. E eu posso regular isso com a minha respiração, quando eu coloco e eu acalmo o meu estado ou de alerta ou de euforia, para que eu tenha aquele tempo que nós conversamos de pensar. Porque eu cortei conexão com o meu executivo, lembra? Minha empresa está sem executivo, está uma bagunça. Aí o executivo entra em ação e coloca ordem. Sim. É isso. Muito interessante, né? Agora, quais são as evidências, assim, que a gente tem científicas, vamos dizer assim, que embasam, né, o biofeedback, assim, né? Você tem... Porque ele tem base científica, né? Nós estamos falando aqui de um achismo, né? Nem achismo e nem um produto que ainda está em análise. Ele passou por um estudo no Centro de Tecnologia e Inovação da USP, o CIETEC. Ele ficou na incubadora há muitos anos e optou-se por uma patente, porque nós temos 2 tipos de estudo, aquele que é tido como o acadêmico e aquele que é tido pelas empresas, né, digamos assim, um produto, né? E ambos são acadêmicos, ambos são científicos, só que eles têm destinos diferentes. Então, o biofeedback, ele tem comprovação científica, ele passou por várias testagens e
Tem vários artigos científicos comprovando o biofeedback na regulação emocional, no eixo inflamatório, porque a desregulação, a saúde, os médicos antigos diziam que nada mais é que um desequilíbrio, né? Então, ele consegue detectar esse desequilíbrio e tem vários artigos científicos. Se a gente colocar hoje biofeedback de HRV, eu estou falando desse biofeedback cardiovascular. Temos outros biofeedbacks que se prestam para outra coisa, né? Se colocarmos na literatura, para procurarmos, né, nos artigos científicos, biofeedback de HRV e o que desejarmos e ansiedade, vamos encontrar uma vasta literatura. Biofeedback de HRV e estresse, biofeedback de HRV e depressão, biofeedback de HRV e dependência química, temos uma vasta literatura hoje comprovando o benefício do biofeedback. E aí você já entrou assim, né, que eu ia dizer assim, que fica claro nessa conversa assim, inicial, né, que ansiedade e depressão você pode se beneficiar muito do biofeedback, né? E você falou também de estresse, que não necessariamente é um diagnóstico, sim, mas um período estado, da né? vida ali que você está mais alerta ou mais estressado mesmo, né? Mas que não chega a ter um diagnóstico, né? Então, eu posso aplicar o biofeedback para quem não tem um diagnóstico de ansiedade ou de estresse pós-traumático, mas que está num momento de vida vulnerável, ou ele precisa ser aplicado só em quem tem um diagnóstico, enfim, gostaria que você falasse um pouco disso, dessa parte também preventiva. Que maravilha, eu estava pensando justamente nessa palavra, né? Prevenção, eu acho que hoje prevenção é essencial, eu acho que as pessoas já estão aprendendo a buscar especialista antes de adoecer, né? Então é o autoconhecimento. Por isso que eu acho a terapia uma coisa assim maravilhosa enquanto autoconhecimento. A pessoa não precisa ir para terapia só quando ficou doente. É excelente, né? E o biofeedback home, como é que ele nasceu no propósito, não na tecnologia, né? O Dr. Marco Fábio Coggi, que foi o criador do biofeedback no Brasil, ele foi viajar e ele tinha uma vida altamente regrada. Praticante de yoga, foi para a Índia 5 vezes, estudou medicina ayurveda, então alimentação perfeita, sono perfeito. E ele foi para uma viagem no sul e de repente ele começou a se sentir mal. Como ele também fez fisioterapia, ele se monitorou e viu que tinha alguma coisa de errado com o batimento cardíaco dele. E ele foi para o hospital. Quando ele foi para o hospital, os exames não acusavam nada que pudesse justificar aquele estado, né? Com exceção, de uma arritmia sinoatrial. E o porquê isso estava acontecendo? Ansiedade. Então, ele aproveitou, queriam fazer certas, digamos assim, iam dar de destino para ele algumas intervenções invasivas. E aí ele tinha na mão, olha que coincidência, um livro do David Sherman, acho, é isso mesmo, sobre coerência cardíaca. Ele estava lendo. Aí ele devorou esse livro e foi daí que ele percebeu, não, eu tenho que reverter isso. E outra coisa, ele nunca imaginou que ele estava estressado. Foi isso tudo a base do estudo. Então, se ele fizesse biofeedback, ele estava fazendo tudo, olha, meditação, boa alimentação, sono perfeito. E aí que ele foi para a USP e desenvolveu esse trabalho. Então, aí a sua pergunta,
A intenção dele foi criar algo que fosse benefício para a população como prevenção. Tanto que, quando eu fui para a USP, esse curso dele era aberto e o que nós nem pagávamos, era 1 quilo de alimento para ele manter uma casa de caridade e tudo mais, porque ele queria isso, ele queria trazer algum benefício para a população, então ele fez esse biofeedback home, para que qualquer um possa utilizar para entrar nesse estado de coerência. Então, sim, ele é preventivo, então se eu estou percebendo que em determinado momento, porque é bom, né, uma ansiedadezinha para fazer a gente trabalhar, Claro. né, eu tenho ansiedade boa também, Sim. só que se eu estou percebendo que essa ansiedade está causando algum efeito no meu corpo, um sudorese, uma palpitaçãozinha, porque às vezes a palpitação é imaginária. É imaginária. A gente tá achando que tá com o coração acelerado e não tá. E o biofeedback ele vê isso. Tanto que a gente diferencia palpitação de taquicardia. Isso. Né? Então, assim, às vezes a pessoa tem palpitação, né? Que é essa questão de sentir. É como se ela sentisse uma taquicardia que você não vai registrar, né, ali num eletro, por exemplo, né? Então é muito comum um paciente com ansiedade, né, vai ao pronto-socorro e aí sempre tem alguém ali que pode falar assim, não, isso não é nada, você não tem nada, né, porque os exames tradicionais, eles não detectam essa sutileza, né, da resposta biológica ao estresse, né? Nada como conversar com um médico que tem uma visão diferente. Eu digo isso porque eu estou num grupo de estudo, então o que o doutor falou é uma visão mecanicista do indivíduo. Isso acontece muito. Acontece muito a pessoa chegar com certos sintomas, ser avaliado e não ter nada que possa justificar o que o físico está acusando. Então, esse não ter nada é errado, quer dizer, errado, né? Quem sou eu para dizer que é errado? Mas assim, Mas é, né? Porque como assim o indivíduo vai lá, passando mal, né, com ansiedade, às vezes com uma crise de ansiedade, e alguém fala para ele que ele não tem nada, que aquilo é da cabeça dele, né? É assim, e tem isso ainda, viu? Tem. Doutor, é incrível, porque assim, eu estou conversando aqui com um médico que está sentado aqui ouvindo uma psicopedagoga falar sobre emoções. Para nós, doutor, é uma autoridade, um médico que deixa uma visão mecanicista para entender, porque tudo que esse médico precisaria falar, olha, biologicamente não está sendo acusado nada nos seus exames. Pelos exames que eu tenho acesso, não está acusando nada. Isso não significa que você não tem nada. Exatamente. Né? Talvez se eu tivesse aqui exames mais precisos, né, a gente conseguia detectar biologicamente a sua ansiedade, né? Toda a diferença faz dizer assim, né? Toda a diferença, porque os estudos, eles mostram que, assim, tem uma autora que ela diz que o estresse, ele tem 4 estágios, né? Então, tem o estresse comum, aí vai ampliando e vai aumentando, porque esse estresse comum, se ele se torna um estresse recorrente, ele pode virar um estresse mais sério, ele pode virar uma outra coisa. Então, é isso, por isso que eu digo, entre a ferramenta e o sujeito, o mediador de estudo. Então, ele pode ser preventivo, e como ele pode ser promotor de saúde mental e emocional. Né? Então, assim, quando eu soube do biofeedback, eu fiquei muito feliz, porque eu comecei trabalhando com crianças, eu fui requisitada para trabalhar com crianças, eu fiquei 8 anos no ambulatório
com o Dr. Rodrigo Bressan, né, de esquizofrenia, e a nossa pesquisa foi feita toda nesse departamento, a saúde mental nas escolas, e ao mesmo tempo, eu estava também de TDAH no NANI, então, por quê? Porque eu já estava vendo que existe alguma coisa a mais que faz com que essa criança, esse jovem, esse adulto desregule, né? Então, foi aí que eu fui para a USP, fui procurar esse estudo. Então, ele é um psicoeducativo de autoconhecimento e autorregulação. E é muito bacana essa conversa interdisciplinar, porque já houve casos de regulação medicamentosa junto com o uso do biofeedback e, assim, acompanhando junto o processo de desmame dessa medicação, tendo alguma coisa que está ajudando esse organismo a se manter estável. É muito bacana. Então, que prevenção é tudo e promoção. Que a gente gostaria, né? Assim, né? Eu sempre digo para os meus pacientes assim, olha, quanto menos remédio, melhor, né? Porque existe uma cultura, né? E eu vejo isso cotidianamente no meu consultório, viu, Silvana? Assim, de que tem que existir uma pílula para o desconforto que eu estou sentindo, né? Para qualquer. Então, o meu desconforto é esse, assim, qual pílula? É verdade. Né? Então, a gente vive uma, assim, né, uma ideia, uma crença popular ou populacional, melhor dizendo, né, de que tem que ter uma pílula para enfim, para os desconfortos emocionais, né? E não tem, né? Não, e assim, doutora, eu não sei se o doutor já percebeu, tem que ter um rótulo que justifique o que eu tenho. Tem que ter. Como assim? O que eu tenho? Eu tenho que ter um nome para isso e depois eu tenho que ter algo rápido que resolva isso. E essa cultura, eu acho que nós não vamos colocar essa coroa na medicina, porque é a cultura do imediatismo. É a cultura dos 7 minutos, né, que eles dizem. Tem tudo hoje, mais ainda. Com a evolução da tecnologia, tudo tem que ser resolvido muito rápido. Qual é o problema que essas práticas integrativas, cientificamente comprovada, qual é o problema que elas encontram? Elas não respondem imediatamente. A pessoa precisa, é como ir na academia. Tem que treinar. Tem que treinar. O biofeedback, ele ainda tem um benefício enorme. Ele consegue modificar o teu estado em tempo real, mas não manter, não uma neuroplasticidade. Para eu mudar, eu preciso de tempo de treino. Claro. Então, não se reprograma uma conexão neurológica não assim numa sessão de biofeedback. Então, para nós, o doutor, tendo considerado tudo isso, quando nós até trabalhamos com o mesmo paciente, colocar esse paciente para fazer biofeedback todos os dias, e nós vimos a diferença na reatividade e tudo mais, junto com a medicação, educar esse paciente que não existe milagre. Sim. Não, que é o que todo mundo quer, inclusive os familiares, né? Porque eu nem culpo eles, porque eles não sabem o que fazer. E eles estão vendo seus entes queridos sofrendo, né? E isso naturalmente gera um senso de urgência, né? Assim, quero ver bem, né? Quero ver meu filho bem,
meu parente bem, meu E às vezes pai ele não se bem, dá né? conta que por conta do filho dependente, no caso da dependência química, que a gente tem várias, ele é um codependente e ele também não está bem emocionalmente. Então o biofeedback no Brasil, eu acho ele maravilhoso porque, por exemplo, o neurofeedback que eu também trabalho, é uma ferramenta caríssima. Né? Eu, para adquirir um neurofeedback, foi muito difícil. Não tem como um sujeito ter um neurofeedback para se autotreinar em casa. Mas o biofeedback é muito acessível e qualquer família pode ter. Então, nós dizemos que é um benefício para o sujeito e para a família. Eles podem fazer junto. É maravilhoso isso, né? E, enfim, então a gente expandir e saber também quando nós temos alguém que sofre, ele não sofre sozinho. Nós somos seres sociais, né, doutor? Agora, entrando um pouco na dependência química, né, assim, que é minha área mais, meu nicho, né, assim, né, como que a dependência química afeta, né, o sistema nervoso autônomo, né, e essa variabilidade cardíaca que promove essa desregulação emocional, assim, né? Você já tocou um pouco nisso, mas eu queria... eu acho isso tão importante de ser compreendido, tão importante de ser compreendido, porque o que eu mais ouço é o seguinte, o adolescente, ele está em vulnerabilidade por várias questões, e o que eu mais ouço é ele perguntar, mas tem gente que usa e não vicia, e tem gente... Eu já fiz algumas atuações com jovens e mostrei para ele, é um psicoeducativo o biofeedback, que aquilo que ele pensa que não faz nada para ele, uma música de rave, por exemplo, né? Eu trabalhei com esse estímulo sensorial. Eu posso ficar de boa, eu estou numa boa aqui, não, o batimento cardíaco foi para 140 e eles não percebem, porque eles vivem nessa loucura aqui, principalmente aqui, né, que a gente está vendo essa loucura, nesse medo, e é a pandemia, o trânsito, blá, 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 blá. E na dependência química, no caso de qualquer comportamento abusivo, o que acontece? Eu faço uso da substância recreativo. E aí, essa substância, óbvio, para ela me dar aquela sensação, alguma coisa está acontecendo diferente. Você está colocando né? Eu brinco sempre, os meus seguidores aqui já me ouviram falar isso várias vezes, né? Isso que é bom de ficar velho, porque daí você fala várias vezes a mesma história, né? Assim, tudo bem. Que não é à toa que Deus fez o nosso cérebro protegido, assim, numa caixa tão hermeticamente fechada, né? Que não era para mexer, né? Não era para mexer aqui, né? Mas a gente achou um jeito bioquímico de entrar lá e promover essa instabilidade, né, bioquímica, elétrica, funcional, né, entre os diversos áreas cerebrais, né, que tem que estar numa harmonia, né? Você falou assim da amígdala, do núcleo accumbens, da área tegumentar ventral, do córtex pré-frontal e por aí vai, do sistema autônomo, né? Imagine só, né? Que tudo isso coligando com o nosso sistema, porque nós não somos só cabeça, né? Coligando com o nosso sistema e descendo, conversando com o nosso coração e com todo o nosso organismo. A central de comando. Que eu acho que é um outro, talvez, erro, pensar que nós somos a nossa cabeça, né? Assim, Descartes. Culpa dele. Culpa dele, né? E, olá, na verdade, francês. Francês, na verdade, o cérebro é um órgão, né? Ele é um órgão de comando, ele é um órgão
de comando, mas ele é um órgão, né? Se você está com uma, sei lá, arritmia cardíaca mesmo, né? Ou você está tendo um infarto, né? Você não tenta regular isso sozinho, né? Você vai em busca de uma ajuda, Exato. né, para fazer isso, né? Exato. E às vezes com o cérebro a gente não pensa isso, né? Assim, pensa que eu vou sozinho, sem um treinamento, sem entender, sem ter esse funcionamento basal, sem saber como o ambiente interfere nas respostas corporais, eu vou sozinho resolver, né? Não, olha, bem colocado, né? Tanto que temos aí a epigenética, já está mais do que comprovado o quanto esse ambiente interfere até na expressão do gene, né? né? Mas assim, como nós estávamos falando, então da dependência química, justamente esse cérebro vai entrar em caos. Por quê? Porque quando do pescoço para baixo dá alguma coisa errada, sobrecarrega ele, porque ele é a nossa central de comando. Ele é a nossa central de comando. Então, aquilo que eu coloco pela boca, pela veia, pelo nariz, vai interferir totalmente no meu funcionamento cerebral. Lê do engano. Achar que eu vou sair de um uso, de um abuso de substância com os meus neurônios, que são os meus soldados, para que eu esteja defendido dos meus agressores externos e internos, todos saudáveis. Lê do engano. Nós vamos esturricar esses soldadinhos, né? Então, o que acontece com o uso é isso. Ele pode ser inalado, aspirado, enfim, ele vai para o cérebro. Entende? Não tem como você saber, não tem como você não considerar, né, que os nossos órgãos sensoriais são a comunicação do cérebro com o ambiente, né? Assim, inclusive a química e etc, né? Nossa. Então você achar que eu vou fumar um baseado de maconha e tudo bem, isso não afeta em nada, né? Como não? Né? Assim, o que você vê, né? O que você assiste, o que você ouve, o que você toca, enfim. Causa uma reação química, uma reação elétrica. E cerebral, né? Que é o seu cérebro interagindo por esses meios com o ambiente, né? E aí diretamente também o coração, porque como eles se conversam, dependendo de que substância eu vou ter aquele batimento cardíaco errático, né? Alguma coisa vai entrar em caos e em pânico. Aí começa o sistema de alerta do cérebro. Aí acabou a minha capacidade de pensar, de tentar me ajudar. Acabou, porque meu sistema está em caos. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei um tempo no hospital psiquiátrico, né? E na troca de turno, às vezes fica um intervalo de tempo e às vezes acontece de eu entrar nesse estado de eu vou morrer, tô desesperado. Por quê? Porque quer ter a medicação, a certeza de que a medicação vai chegar e às vezes a prescrição, a vida útil da medicação não venceu ainda, mas ele está entrando numa paranoia interna de que não, de que ele... Então eu já vi muitos indivíduos serem tirados do surto, né, digamos assim, do pânico, fazendo o treino de coerência cardíaca. Respirando e dando espaço para pensar coerentemente também, né? Esses são um dos benefícios aí, né? Um dos benefícios. Aí é tão lindo uma grávida fazendo coerência que ela manda toda essa informação de paz para o bebezinho. E o que é mais lindo ainda, doutor, assim, eu sou apaixonada, eu já estudo isso há muito tempo, é que estudos científicos mostram que 2
ou mais pessoas entrando em coerência, uma terceira, uma quarta pessoa que não está fazendo o treinamento, ela também se beneficia desse estado, dessa harmonia, que é a inteligência intuitiva do coração. E essa ressonância que passa pelo ambiente também. Mas aí é outra linha de estudo, mas existe isso. Então, uma família que vai entrando em estado de incoerência, o ambiente vai ficando mais equilibrado, o ambiente interno e o ambiente externo. Crianças. Então, ele é usado também antes da prova, o estresse que a gente estava falando. O estresse de prova. Então, a gente tinha até uma paciente em comum, né, que né, uma delas que tinha esse estresse de prova, né? O estresse da cadeira do dentista. Então, tem muita gente fazendo biofeedback antes agora de entrar no consultório, os dentistas já estão adquirindo. O medo da dor, da ortopedia, da fisioterapia. Então, o que a gente entende com isso, doutor? Que se nós temos uma farmácia biológica natural, né? Então, se nós tivermos um pouquinho de paciência, de dar tempo para que a gente possa acessar o que a gente tem já de natureza, sendo orientado por um profissional capacitado, né? Nós podemos mudar o rumo da história. E ao contrário do que muita gente acha, acho que isso eu quero deixar aqui claro assim para o nosso público, né? Que os medicamentos em psiquiatria, né? Eles, eu costumo dizer assim que é diferente de outras áreas, assim, que eles vão lá e eles aumentam a serotonina, tá faltando serotonina, né? Quer dizer, às vezes os pacientes leem coisas assim que ultra simplificam, né, a complexidade do nosso cérebro, né? Assim, e quando você toma o seu primeiro comprimido lá de antidepressivo, você tem um aumento de serotonina, mas você não melhora, né? Por quê? Porque, na verdade, esse medicamento ele vai promover ali também um novo ambiente bioquímico cerebral, e quem vai responder a esse ambiente é o neurônio, né? Ele é um meio dos neurônios se equilibrarem também, né? Exatamente. É um meio químico, né? Mas você está falando que nem sempre precisa ser químico, né? Não, então, assim, e aí eu estou dizendo que nem o químico é assim, né? Imediatista e etc. Porque tempo, né? ele depende, né, da resposta do neurônio, né, a esse novo ambiente para você poder melhorar. Por isso que os antidepressivos demoram 15 dias, até 20 dias para fazer efeito, né? Não adianta, cérebro é complexo, né? É muito complexo. E não tem milagre, assim, eu acho que qualquer tentativa, né, assim, de te venderem, né, uma solução rápida, imediata, né, para um problema, um estado emocional, né? Desconfie, né? Não é realidade, não tem como. Eu faço uma analogia, né, com a barriguinha da grávida. Ela demorou 9 meses lá. Na hora que saiu o bebê, não é o momento que ela vai voltar ao estado normal. Precisa de um tempo de adaptação. Sim. Então, a pessoa passou a usar a substância passou a alterar, ou se não, uma química medicamentosa, que às vezes é extremamente necessário, né? Porque a pessoa está em crise, a pessoa está... Mas, se nós não reeducarmos essa central de comando
a trabalhar num estado ideal, digamos assim, essa pessoa vai ficar fadada, né? Que não, eu acho que nenhum médico quer isso, a ter que ficar refém sempre de questões químicas para estar se sentindo normal e funcional. E mais, né? Assim, por que eu, né, gosto de trabalhar com você? Eu trouxe aqui a Melina, que maravilhosa. da nossa equipe aqui também, ela teve aqui no último podcast, né? Assim, porque assim, eu não vejo como em saúde mental, né, você não ter esses outros recursos, né, assim, né, porque é justamente isso, é complexo, né, e porque senão, se você tentar cair na armadilha de tentar resolver tudo com uma pílula, o que acontece na prática, e chega no meu consultório muita gente assim, que é com uma lista de remédios que já tomou e que não foi fazendo efeito, ou porque não tomou na dose certa, ou porque por outras questões, porque se automedicou, ou está tomando uma lista de remédio porque tem efeito colateral, não existe remédio ideal sem efeito colateral, isso é um outro dado importante, né? Não estou falando, imagina que eu sou psiquiatra, não estou falando mal dos remédios, mas assim, a gente tem que falar a realidade, né, assim, para os pacientes, a gente precisa informá-los disso, né, então você cai numa armadilha de usando um remédio para combater um efeito do outro, para complementar isso, para complementar aquilo, quando na verdade você tem um arsenal também, né, não farmacológico, que também promove um ambiente, vamos dizer assim, bioquímico cerebral, né? A própria terapia, o biofeedback trabalha com isso, né? Ele interfere na bioquímica cerebral, exatamente, né? Informação de novas conexões e etc, né? E isso é lindo, a formação de novas conexões. De novas conexões, né? Então a gente precisa desse, né, às vezes por isso que o tratamento em saúde mental, ele acaba sendo caro, né, para o serviço público ou para o privado também, né, porque ele depende muito de recursos humanos, né, e de vários recursos humanos, assim, não é só o médico, né, o psicólogo, né, é uma equipe que vai olhar esse sujeito como um todo. Como um todo e numa mesma direção, né, assim, mas com recursos diferentes para evitar um samba de uma nota só, né, assim, que um tratamento de uma nota só, né. Agora, a gente já tá aqui, assim, olha, já passou do nosso tempo. Ai, meu Deus, nós já estamos aqui, tá tão gostoso o papo. Tá tão gostoso, mas assim, puxa, eu queria aqui falar muito mais coisas para você, mas eu vou fazer uma última pergunta, assim, né? O biofeedback dispensa psicoterapia? Não. O biofeedback agrega na psicoterapia, é maravilhoso. As pessoas que vêm fazer o curso, o grande público que procura o curso do biofeedback são psicoterapeutas, terapeutas, porque como eu falei. E quem indica também são, né, os terapeutas. Quem indica são os terapeutas, o curso, assim, são os profissionais que conhecem, alguns médicos têm vindo já fazer o curso, várias áreas têm vindo se apropriar, porque a coerência cardíaca, o HRV, ele é um índice, né, que ele foi descoberto
não faz muito tempo, né? Dar voz às emoções e ao sistema nervoso autônomo é muito recente esse cuidado, né? Então, não fugindo da sua pergunta, qual foi a sua pergunta? Não, a minha pergunta foi se dispensa pois não, a terapia, desculpa. Então, muito pelo contrário, que eu sempre digo, entre o sujeito e a ferramenta, existe um profissional que está no meio mediando isso, um ser humano. Nós estamos trabalhando com um humano, né? E esse ser humano, eu aprendi essa palavra com uma pessoa que estava comigo. Ele tem que se sentir atravessado, né? Então eu gosto muito da palavra afeto, né? Eu acho que o profissional ele tem que ter esse afeto. O afeto, a etimologia da palavra afeto é afetar, né? Então eu tenho que desejar afetar o outro, né? Erwin Forsten, que é um dos grandes teóricos que eu adoro, nos critérios dele ele dizia intencionalidade para reciprocidade. E isso eu só vou ter com o fator humano. Eu não vou ter. Agora tem eu até trouxe a professora Albina Torres de Botucatu aqui para falar sobre compaixão na relação médico ou profissional de saúde paciente, né? Que é justamente isso, né? É você afetar, você ter essa disposição, né? De afetar ou de ajudar. Né? Não basta uma empatia, né? A compaixão, ela nasce, né, de um sofrimento e de uma necessidade de ajuda, né? Então acho que isso é muito bonito isso. Mais uma vez eu fico admirada, né, porque ouvir um médico entrar nessa seara, porque a espiritualidade, não enquanto religiosidade, sim, enquanto autoconhecimento, expansão do eu, ela é importantíssima. Também nesse caminho e nessa trajetória. Então, essa compaixão é um estado de ser, né? Então, muitas vezes parece melódico, parece poético, porque não é fácil. Nós encontramos pessoas fechadas, muito fechadas. Então, nós temos que ter o entendimento e a cautela para encontrar a chavezinha que vai abrir essa porta para que essa pessoa me autorize a entrar e me autorize a acompanhá-la, é o pedagogo, né? A dar a mão e seguir adiante, para que ele um dia possa caminhar sozinho. Então essa compaixão é todo esse trabalho, é todo esse entendimento, mas é um estado de ser, né? É um estado que a gente também precisa se aprimorar, também precisa conhecer e estudar. E assim, né, acho que quero deixar aqui um depoimento, né, assim, eu gosto muito de trabalhar com você, né, porque quando a gente fala em biofeedback, parece uma coisa tão mecanicista, né, assim, você vai lá, coloca os eletrodos e você vai ver os traçados e etc, né, e não é, né. Assim, eu gosto muito de trabalhar com você porque você traz junto com com esse conhecimento, vamos dizer assim, neurocientífico, né, essa humanização, né, assim, então, aquilo que você falou da anamnese, né, que você faz, e do modo como você né, se relaciona com o seu paciente, demonstra, assim, realmente não só uma empatia, mas também uma compaixão, né? Isso eu admiro bastante em você. Eu agradeço, é por isso que eu acho que nós acabamos nos aproximando, e toda essa equipe maravilhosa, porque ela é toda uma equipe que tem realmente uma pegada humanizada, isso é muito bonito. Muito bonito, respeitoso
porque nós estamos lidando com o ser humano. Então, eu digo que eu fui atrás, os psicólogos ficaram muito com medo de uma tecnologia para explicar a emoção. Mas esse Cardioemotion que eu escolhi é tão bonitinho que ele tem um coração que bate no aparelhinho, né? Porque se tá errático, tá errado. E assim, o que acontece? Eu digo que é uma tecnologia humanizada, mas para ela ser humanizada, ela tem que estar nas mãos dessa interface humanizada também, senão ela se torna só uma ferramenta a mais. Uma ferramenta. Esse pena. Que era o medo, né? De que fosse uma coisa mecanicista e que dispensasse, né, todo o resto foi tão que a gente cuidadoso, aprende. a gente está em cima da hora, foi tão cuidadoso que ele tem esse aparelho, ele tem todo um estudo da psicologia positiva. Foi tão cuidadoso que o Instituto Max Planck da Alemanha que orientou para as músicas, porque, como o doutor disse, nossos órgãos sensoriais, eles recebem em nossa mente, ela traduz, e o que o nosso coração tem de memória emocional desperta. Então a música é um canal muito importante para o acesso às emoções, né? Então todas as músicas foram cuidadosamente colocadas num tom preciso, que eu acho que é dó maior, para que não despertasse nenhuma sensação melancólica e nenhuma sensação eufórica. Então é muito cuidadoso na questão do trato com as emoções, mas é o que eu digo, ele foi estudado com base na consideração de que há toda uma emoção, óbvio. Então, pronto, tem que ser humanizado. Tem que ser humanizado. Isso não nasceu da noite para o dia, né? Foi muita pesquisa, foi muito... e pesquisa muito... E uma pesquisa muito minuciosa, né? Porque cada detalhe, né, para você fazer isso, eu imagino que deva ter levado muito trabalho, né? Muito tempo. Eu acho que o período todo de pesquisa, porque eu não acompanhei a pesquisa desde o começo, foram realmente de 12 anos. E, assim, óbvio, até ele estar como está hoje no mercado, né? E foi uma equipe entre engenheiros, psicólogos, neurocientistas e assim, é realmente muito cuidadoso. A pessoa que está por trás disso, ela se preocupa muito com a veracidade das informações e então é aí um produto, mas é um produto muito próximo, porque não tem como nós humanos ainda, né, acessarmos essa informação do nosso sistema autônomo, né? Bom, Silvana, acho que a gente... Nossa, doutor, estouramos bem o tempo. Mas foi muito bom, né? Assim, acho que eu aprendi bastante aqui, né? Eu tenho certeza que os nossos seguidores aqui, né, também vão aprender bastante, porque esse não é um assunto tão divulgado, não, né? E não é um recurso que às vezes é subutilizado, assim, né? Subutilizado, doutor, bem colocado. Ele é subutilizado, né? Bom, não podia esperar outra coisa de você, como esse papo agradável e tranquilo, enfim, né? Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui hoje, né? E nos brindado, né, com esse conhecimento aí tão recente e complexo, né? Tanto que a gente aqui se estendeu um pouco hoje, dada a complexidade disso, né? E isso é só
uma pinceladinha. E uma pinceladinha, né? Eu fico pensando que tem muito mais coisa que a gente poderia explorar aqui, né? Muito. E já quero deixar um novo convite aqui para você, né? A gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Um prazer. Então, muito obrigado, né, por ter vindo. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né? Bom, primeiramente, por eles agradecer, porque essa iniciativa sem propósito de trazer informação de ponta para que as pessoas possam entender um pouco sobre saúde mental, saúde emocional, é maravilhoso, é instrutivo e eu agradeço imensamente esse convite, né? E saúde mental é fundamental, pessoal. Então, na verdade, o recado que eu queria deixar é: respirem, sintam a vida, procurem um propósito para a vida de vocês. E quem está padecendo de algum ente querido, sofrendo tudo, preste atenção digamos assim, nesses tratamentos humanizados, nessa receptividade, porque nós precisamos realmente ser ouvidos. Então é um olhar de escuta, é uma escuta atenta, é uma acolhida, é diferenciado. Então o doutor falou em brindar, então um tintim final, né, doutor? Um tintim agora final vamos ao seu público e a nós. Obrigada. Obrigado. Bom, então, depois deste brinde, quero então agradecer a você que nos acompanhou até agora, né? Muito obrigado, né? E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.